Oi gente, tudo bem? Eu sou Cris Figueiredo e esse é meu canal. Hoje nós vamos falar sobre hábitos, né, que nós devemos ter na nossa vida para poder melhorar a nossa autoestima, melhorar o nosso jeito de se vestir, melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Você sabia que quando a gente cria uma rotina na nossa vida, as coisas acontecem com muito mais facilidade e no final do dia a gente se sente muito mais realizado do que você quando você não tem rotina nenhuma e você vai deixando a vida te levar. Tem uma diferença bem grande, porque quando você deixa as coisas acontecerem por si só, sem uma programação, você sente no final do dia que você não fez nada, e às vezes você não fez nada mesmo, porque o dia foi embora e você não conseguiu realizar nada. Isso acontece porque o nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele quer nos poupar, quer nos resguardar de algumas coisas. Então, se a gente não for mais forte do que essa sensação que a gente tem de querer descansar, de querer procrastinar, querer deixar as coisas para depois, a gente não vai fazer nada. Porque o cérebro sempre vai dar o comando de descanso pra gente, entendeu? Então, por isso que a rotina é importante. Quando você coloca uma rotina, você ensina o teu cérebro o que você tem que fazer no dia a dia. É a mesma coisa quando você não é acostumado a acordar cedo e de repente você começa a acordar. E depois de uns 5, 6 dias, o teu organismo já começa a acostumar com isso e isso vira natural, entendeu? De repente você tem uma rotina de só fazer um tipo de coisa e de repente você acrescenta mais 2, 3 coisas. Até seu organismo acostumar, nos primeiros dias você vai ficar cansado, debilitado, vai ser um esforço maior para você. Só que a partir do momento que aquilo se torna natural, depois você consegue acrescentar até mais outra coisa na sua rotina. Às vezes a gente fica admirado de pessoas que fazem tanta coisa, né? Levanta cedo, vai pra academia, cuida da casa, dos filhos, vai pro trabalho. E a gente fala, nossa, eu não consigo fazer nada disso. Aí a gente, não é porque a pessoa é mais especial do que a gente, entendeu? É porque a pessoa tem uma rotina diária. E tem gente que fala assim, eu não gosto de rotina. Só que a rotina é importante, entendeu? Porque senão você vai passar o seu dia inteiro e não vai realizar nada. A rotina no trabalho é importante, a rotina na sua casa é importante, você ter dias e horas agendado para você ter alguma atividade é importante, porque tudo isso faz com que o teu cérebro fique dividido certinho para poder, você tá passando um comando para ele, para você poder ter regras, para poder você conseguir realizar as coisas, porque, por exemplo, quando você tem coisas para fazer e você não criou uma rotina, você às vezes não faz, você esquece, ou senão você fica, toda hora você fica assim, nossa, eu tenho que fazer aquilo, toda hora você fica se auto-lembrando, entendeu? Quando você faz uma rotina no papel, ou numa agenda no celular, é como se você tivesse tirado da tua mente e transferido para outro lugar. Aí você não pensa mais naquilo, o próprio aplicativo ou a sua agenda de papel a agenda de papel não vai te avisar, mas o aplicativo avisa. Mas se você criar o hábito de olhar a tua agenda, você vai saber os seus compromissos que você tem. Então, isso vai tirar um peso do teu cérebro, entendeu? E muda se não tiver ação, entendeu? Essas coisas, às vezes a gente colocar data para iniciar alguma coisa, por exemplo, eu vou fazer um regime. Geralmente a gente fala, se for uma quinta-feira, um exemplo, geralmente a gente fala que vai começar na segunda, né? Ou, eu vou começar, às vezes tem alguma festa, alguma coisa, a gente fala, vou começar depois da festa, vou começar, porque a gente tá dando um aconchego, sabe, pro nosso cérebro. A gente quer dizer assim, daqui a pouco eu começo. Só que aí chega aquele dia, a gente não começa. Então, o meu conselho, né, se a gente quiser fazer qualquer coisa, qualquer mudança, é hoje. Se você, eu quero voltar a estudar, se você quer voltar a estudar, você já tem que imediatamente, na hora que você, não é pensar, porque se você for analisar, o teu cérebro vai começar a te colocar
problemas, entendeu? Empecilhos. Ele vai começar a te colocar as dificuldades. E aí você não vai fazer, realmente, não vai dar, porque eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E aí você não vai voltar a estudar. E você não vai voltar a malhar, você não vai fazer regime, entendeu? Eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Se você não colocar um dia certo para você fazer isso, você não vai fazer. Por exemplo, aqui, eu tenho um hábito, eu uso a agenda do Google, né? Sempre usei. Eu coloco tudo lá. Até se eu tenho que limpar vidro, se eu tenho que limpar a geladeira, se eu tenho que limpar o armário, se eu tenho que limpar o sapato, a bolsa. Aqui onde eu moro é úmido. Então eu tenho um prazo que eu sei que as minhas bolsas não vão embolorar, por exemplo. Então eu já baseio, eu baseio mais ou menos e coloco um prazo na agenda. Então, quando a minha agenda avisa que eu tenho que limpar as bolsas, eu já tô sabendo que eu posso não limpar naquele dia, mas por aqueles dias eu vou limpar. Então, eu não fico mais preocupada com isso, que as minhas bolsas vão embolorar e eu tenho que ficar olhando. E nos dias certos o aplicativo vai me avisar no e-mail e vai vir uma notificação no celular. Isso em tudo, lavar a cortina, arrumar o armário, limpar, sabe? Porque quando você tira o peso dos seus compromissos, da tua cabeça e coloca em outro lugar, as coisas fluem melhor, entendeu? Eu sempre trabalhei muito, né? E minha filha ficou muito doente. E aí eu me vi com a minha casa desorganizada, sabe? E porque eu não podia organizar, porque eu tinha que ficar perto dela, então eu não podia ficar muito tempo longe dela para fazer limpeza. Como eu moro em casa grande, e às vezes... Aí o que acontecia? Eu tinha uma lavanderia do lado de fora da casa, e aquilo foi me gerando um conflito, sabe? Porque eu não conseguia lavar roupa, eu não conseguia fazer nada. Porque se eu saísse de perto dela, ela vomitava, passava mal, desmaiava. E aí eu tive que buscar maneiras de organizar minha casa, né? De tornar a minha vida mais simples, né? E no início foi difícil, quando eu comecei a tentar colocar os novos hábitos na minha vida, né? Porque antes eu pegava e fazia. No final de semana, passava o dia inteiro fazendo. Só que eu não podia mais fazer isso, sabe? Deixar ela sozinha para fazer alguma coisa. Porque ela estava dependente de mim 24 horas. Até quando eu estava dormindo, eu ficava com uma campainha do lado. Então, quando eu resolvi aderir alguns hábitos, foi assim, difícil. No início foi muito difícil. Só que depois, hoje, já se passou um bom tempo e minha filha já melhorou, aqueles hábitos que eu iniciei quando ela estava doente, hoje faz uma diferença enorme na minha vida. E aqui em casa, para todo mundo faz diferença. Porque as coisas, eu não fico mais preocupada com a limpeza, eu não fico mais preocupada com coisas, porque eu comecei a fazer tudo dentro de um cronograma, entendeu? E aí eu não fico mais me sentindo obrigada a limpar a janela, a limpar o chão, a limpar não sei o quê, porque eu faço uma coisa de cada vez e não fico apavorada se não der tempo de eu fazer, entendeu? Mas tudo isso porque eu criei um novo hábito e que hoje facilita a minha vida totalmente. Não sei se vocês já leram alguma vez livro a respeito, né, de conhecer melhor o nosso cérebro, para entender, né, como que é o funcionamento, né. Geralmente, não sei se vocês já perceberam, quando a gente fica meio adoentado, a gente tende a ficar com sono. Isso por quê? Porque o nosso cérebro ele quer reservar a nossa energia, então ele nos dá sono. Eu mesmo, se eu estiver dormindo durante o dia, é porque provavelmente eu tô meio adoentada. Às vezes eu nem me toquei disso, mas meu marido me vê dormindo durante o dia, ele fala, sua mãe, fala pra minha filha, sua mãe acho que tá doente. E é dito e feito, entendeu? Porque o nosso cérebro ele quer reservar energia. Então, em tudo ele quer reservar energia, ele quer facilitar a nossa vida, ele quer atalhos, entendeu? Ele não quer ele não quer reinventar, ele quer ir por ali, por onde ele sempre foi. É que nem quando a gente faz um caminho para algum lugar, a gente sempre faz aquele mesmo caminho. Porque o nosso cérebro já sabe, às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou de olho fechado. Mas não é, porque o nosso cérebro já captou aquele caminho e ele vai sem interferência de nada, entendeu? Mas quando você muda
o caminho, aí já dá uma pane. Nossa, será que eu tô certa? Será que... Né? A gente começa a se questionar. É mais ou menos isso. Então, se você quer mudar alguma coisa na tua vida, você não pode ficar pensando muito. Você tem que começar, de alguma maneira. Se a mudança precisa que você estude, se a mudança é alguma coisa física, é uma ação da tua parte, alguma coisa você tem que fazer. Né? Você não pode ficar deixando para depois, porque senão o teu cérebro vai falar, então não vamos deixando para depois, mês que vem, e aí passa o ano, você não fez nada, e você vai ficar sempre com aquela sensação que nunca faz nada, entendeu? Os seus compromissos, o seu serviço de casa, os seus filhos, o seu marido, né, ele tem que ser uma coisa assim, tem que ser leve, entendeu? A casa da gente tem que ser um lugar de paz, de descanso. Então a gente não pode... Teve uma época que eu achava, quando eu tava, né, nossa, eu descansava quando eu tava no trabalho, quando eu tava em casa eu tava trabalhando, entendeu? Então eu mudei um pouco isso, porque eu me senti... Às vezes não precisava nem ir no trabalho, mas eu preferia ir, porque eu falava assim, se eu ficar em casa eu tenho que trabalhar, entendeu? Então, quando a gente tá com esse pensamento é porque a gente tá sobrecarregada, e aí a gente prefere sair para algum lugar do que ficar em casa, porque aí em casa a gente vai ter que trabalhar mais, entendeu? Então, a nossa casa tem que ser um lugar de paz, de descanso, e as nossas coisas diariamente, ela tem que ser feita, sabe, pausadamente, com calma, sem a gente ficar estressado, né? Aí, pode ser que tenha gente aqui que vai falar, nossa, mas eu tenho um monte de filho, né? Um monte não, né? Tenho 2, 3 filhos, 4 filhos, como que eu vou conseguir, né? Gente, o jeito mais fácil da gente conseguir é a gente ensinar os nossos filhos, sabe? Ensinar o nosso marido. Não vai aprender do dia pra noite, mas se você for criando uma rotina, aqui em casa foi assim. A gente foi criando uma rotina, de repente todo mundo entrou na rotina sem perceber. Porque eu fui fazendo, eles perceberam que era daquele jeito que eu queria. No início foi difícil, aí eu fui acrescentando a rotina, fui fazendo. Hoje virou natural. Ninguém mais fala do assunto, tá natural, entendeu? Tudo se mantém arrumado, tudo se mantém no lugar, e é lugar de paz. Então, a mensagem que eu queria passar hoje é sobre, né, a gente ter mudanças, né, de hábitos para favorecer a nossa vida, e às vezes a mudança ela precisa de ação. E já, não é depois, nem segunda, nem no mês que vem, nem o ano que vem, nem no final do ano, quando for a virada do ano. É hoje, é agora, é já. Então, as mudanças têm que ser dessa maneira. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.